Olá, alunos! Essa aqui é a terceira parte que nós trabalharemos dando continuidade ao assunto de globalização. Nessa aula, nós veremos justamente sobre as características e as problemáticas do neoliberalismo. Antes de abordarmos o neoliberalismo, vamos relembrar os tipos de capitalismo mais comuns que nós temos. Que nós temos o liberalismo, keynesianismo e neoliberalismo. Os tipos de capitalismo contribuíram para várias fases do capitalismo. Nessa primeira fase das grandes navegações do século XV, a doutrina econômica que existia na época era o mercantilismo, que ela praticamente vai ser bem diferente das demais, e por isso que ela não está incluída naquele slide anterior. Esse período do mercantilismo ele surgiu com aqueles estados absolutistas, que o rei era o centro de todo o poder. E ela vai vigorar durante esse capitalismo comercial. Ela defendia a intervenção do Estado na economia e o protecionismo. E seus objetivos eram fortalecer o Estado, aumentar a riqueza nacional com acúmulos de metais preciosos como ouro e prata, e também buscava os superávites comerciais, ou seja, em que você exportasse mais do que importasse. Na segunda fase do capitalismo industrial, que ocorre no século XVIII, no momento da primeira Revolução Industrial, a doutrina econômica predominante será o liberalismo, que ela será antagônica ao absolutismo. Por exemplo, no sentido político, ela era a favor da democracia representativa, defendia a independência dos três poderes e a liberdade do indivíduo. E no sentido econômico, ela defendia o direito à propriedade, a livre iniciativa e a concorrência. O liberalismo era contra a intervenção do Estado na economia e era favorável à livre ação das forças do mercado. Para seus teóricos, a riqueza era da indústria, ou seja, da produção industrial. E os dois principais teóricos que vão formular essas ideias é o Adam Smith, que estava na imagem anterior, e justamente o da David Ricardo, que é um economista inglês. Na terceira fase, durante o período de Guerra Fria, a teoria que vai surgir como doutrina econômica será o keynesianismo, que ela é antagônica ao liberalismo. Ela repudiava as ideias do Adam Smith, que tinham aquele preceito da mão invisível para equilibrar o mercado. O que o keynesianismo tem diferente, e relembrando o período pós-Segunda Guerra Mundial, o período também depois da crise de 29, é que justamente defendia uma maior intervenção do Estado na economia, para evitar crises de superprodução como foi a de 1929. Ela também propunha o aumento do gasto público como um mecanismo para estimular o crescimento econômico e a geração de empregos. E, por fim, nós chegamos na quarta fase, que é essa fase que o neoliberalismo vai alcançar. Lembrando que o neoliberalismo ele vai ser, primeiramente, criado nos anos 70, no Chile, depois vai ser instituído nos Estados Unidos e no Reino Unido, e aí nos anos 90, com a abertura comercial mundial, queda da Guerra Fria e o surgimento da nova ordem mundial, é que o neoliberalismo vai alcançar o mundo inteiro. E o Brasil também vai alcançar isso. E é isso que nós vamos ver na aula, como que o neoliberalismo se deu, como ele se caracterizou no mundo e especificamente no Brasil também, e quais são os efeitos do neoliberalismo. De forma geral, as teorias neoliberais, elas buscam uma intervenção mínima do Estado, ou seja, ela não é um liberalismo, que ela não quer nenhuma intervenção, também não é keynesianista, que ela quer a intervenção do Estado, e o neoliberalismo ele quer uma mínima intervenção. E aí, justamente, os principais teóricos que tem é o Alexander Rousseau e o Milton Friedman, que foram os mais importantes, que eles fizeram parte, justamente, principalmente esse Friedman, da Escola de Chicago dos Estados Unidos, a escola que vai potencializar as ideias neoliberais no mundo inteiro. Então, relembrando que o neoliberalismo ele requer menor participação do Estado, conforme nós já vimos em outras aulas,
O que isso quer dizer? Que eles vão buscar justamente mais privatizações, menos regulamentos, menos normas, menos leis no aspecto da economia. Isso vai influenciar também as leis trabalhistas e as leis ambientais, que elas terão que ser frágeis. E justamente isso é um ponto muito importante. As leis trabalhistas, lembrando que elas querem a terceirização, né, que justamente seria então de uma empresa abrir mão da necessidade, digamos, de contratação total e domínio total, administração total. É uma ideia de você estimular o serviço de outras pessoas. E isso vai aumentar a terceirização da economia no mundo, né? Tanto é que muitos países têm a chamada hipertrofia do setor terciário, quando você tem mais setor de serviço e comércio do que propriamente indústria e até de agricultura. Lembrando então que essa desregulamentação financeira, leis trabalhistas frágeis e leis ambientais frágeis é uma forma de incentivar o investimento estrangeiro. Assim como as privatizações, elas são feitas da seguinte forma: uma empresa estatal para o neoliberalismo não é ótimo, é justamente melhor levar ao setor privado, ao setor que temos particulares. Né? Então, ao invés de você ter o Estado financiando uma empresa, pagando salário, investindo, assumindo o risco, eles vão vender as empresas estatais para grandes operadores que possam administrar aquela empresa. E dessa forma, várias vão ser assim. A Companhia Vale do Rio Doce, por exemplo, que será privatizada, a Companhia Siderúrgica Nacional, que será privatizada também no Brasil, a Petrobras, que em parte será privatizada, será capital aberto. Ou seja, existem várias formas. E aí, com o neoliberalismo, vai se incentivado essas privatizações e entre outras características. Lembrando, né, que os principais defensores, líderes mundiais, nós temos a Margaret Thatcher, da Inglaterra, né, que nós vemos aqui no lado esquerdo da imagem, e no lado direito nós temos o Ronald Reagan, que era o presidente americano, que vão incentivar isso nos anos 80. E como é que eles vão impulsionar esse neoliberalismo? Será através da chamada Conferência de Washington. Né? Lembrando que Washington é uma capital americana, que vai ocorrer em 1989, e justamente ela vai ser uma reunião com esses grandes países, incluindo Estados Unidos e o Reino Unido, e outros empresários que vão discutir e criar regras para o comércio mundial. Meio que dizendo, se você quer crescer economicamente, você então tem que seguir essas regras. E várias dessas regras eram justamente a privatização, uma desregulamentação financeira, leis ambientais mais frágeis e assim por diante, conforme nós vimos. Aqui nós temos duas imagens que mostram mais ou menos sobre a questão do neoliberalismo. Nessa imagem do lado esquerdo, reparem o chapéu listrado, né? Ele não está colorido, mas a gente sabe que esse símbolo desse chapéu ele remete aos Estados Unidos, as cores da bandeira, da cartola, como é representado o Tio Sam, né? Que seria o símbolo americano. E aqui nós temos duas organizações supranacionais. Reparem aqui, o FMI e o Banco Mundial. Lembrando que o FMI ele empresta dinheiro e o Banco Mundial ele investe em projetos para acabar com a pobreza extrema. Essas duas organizações elas acabaram justamente defendendo essas ideias neoliberais. Né? Então elas vão impulsionar justamente as ideias neoliberais. Se você quer um empréstimo do FMI, você tem que se adequar às regras do neoliberalismo. Ah, você quer financiamento para acabar com a pobreza extrema do Banco Mundial? Então, você vai ter que se adequar às ideias neoliberalistas. Vejam, então, que os países não tinham escolha, eles tinham que praticamente aceitar o neoliberalismo e acabar realizando. Essa imagem do lado direito de vocês, essa charge, é uma crítica. Né? Aqui seria, no cartaz está escrito Washington, e aqui a pessoa com fartura, né, com alimentos, enquanto aqui desse lado direito, né, que estaria praticamente, vejam que está mostrando a África, as regiões mais pobres da Ásia, por exemplo, né, chamada Gizé e Mané, que eles acabam discutindo com Washington, né, conforme combinado, bom apetite. Reparem a fartura
né, de que tem Washington, que seria Estados Unidos. Enquanto aqui, a África, por exemplo, no lado direito, eles não têm nada para comer, só tem osso. E aí eles dizendo, não adianta reclamar, é o consenso de Washington, que justamente essa conferência, essa reunião, ela fortaleceu e expandiu, né, o liberalismo no mundo inteiro. E através dessas duas organizações, a FMI e o Banco Mundial, elas acabaram, então, levando o neoliberalismo. Outra coisa, está esquecendo de falar, aqui estão vendo que seria um papel, né? Esse papel aqui seria o quê? As regras do Consenso de Washington. As regras neoliberais. E aqui reparem só o olhar da América do Sul, né? Justamente para essa ideia, né? E olhem que está vindo dos Estados Unidos para a região da América do Sul. É porque ela está sendo imposta à nossa região. E aí lembrando, né, gente, que o acordo de Bretton Woods de 44, ele vai criar o FMI e o Banco Mundial. Então, essas duas instituições que vão estar aliadas com a ONU, ela justamente vai também impulsionar essas ideias neoliberais. Não sei se vocês lembram da famosa Betina, que aparecia nos anúncios do YouTube, que justamente ela falava, né, que ela tinha o segredo de como conseguir R$ 1 milhão. E aí meio que essa ideia parece um neoliberalismo, se a gente for pensar, né? Que ela seria mais ou menos o consenso de Washington e dizendo, olha só, eu vou te mostrar como você acabar com a inflação e manter um crescimento econômico muito alto para se tornar um país desenvolvido. E através desse processo, né, ela acaba então defendendo, né, e impulsionando as ideias neoliberais e colocando o FMI e o Banco Mundial também para impulsionar as ideias neoliberais. Vejam só então, né, a comparação de que seria uma forma de facilitar o crescimento econômico. E aí, se a gente for pensar, será que deu certo essas ideias neoliberais nos países? A gente vai discutir isso em outro momento, mas não teremos facilmente países tendo um crescimento econômico. Embora a China tenha um grande PIB, ela tem uma grande desigualdade social. E aí outros países também vão ter enormes discussões, inclusive os Estados Unidos. E aí para lembrar justamente que o neoliberalismo terá a primeira experiência em 1973, o período em que haverá um apoio americano para depor, retirar justamente o Salvador Allende, que aparece nessa imagem do lado esquerdo. Essa aqui foi a última imagem que teve registro antes do bombardeio, né, do golpe militar chileno na região do Chile, né, que vai marcar então o início do neoliberalismo com a entrada desse general aqui, o Augusto Pinochet, e terá uma das piores ditaduras da América Latina. E justamente o Augusto Pinochet ele tinha uma grande aliança com os Estados Unidos, com a escola superior de guerra deles, né, que o Brasil também teve, que eram preparadas nos Estados Unidos, então era uma forma de incentivo. E aí, nesse processo, eles acabaram então incentivando diversas alterações, e muitas delas foram essas privatizações e entre outros processos neoliberais que nós conhecemos. E aí, com o sucesso do neoliberalismo no Chile, que vai levar assim, um crescimento econômico do país, aí os Estados Unidos e o Reino Unido também vão se adequar e entrar nesse processo. E aí, analisando esse neoliberalismo no Brasil, nós temos aqui o Fernando Collor como o que começará o neoliberalismo. Isso nos anos 90. Mas quem realmente vai aplicar um grande pacote de medida é o Fernando Henrique Cardoso, com justamente a mudança mais importante do Plano Real. Então, com Fernando Collor é o início do neoliberalismo e com Fernando Henrique Cardoso, em 94, é que começa realmente uma grande mudança profunda no Brasil. O Collor, ele, por exemplo, vai fazer as privatizações, só que não vai ser em grandes volumes. Já o Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, ele vai fazer várias privatizações. Mas lembrando que não é só isso que é neoliberalismo, mas são as medidas econômicas. E aí, quando a gente abordar um pouco sobre a indústria brasileira, eu vou trabalhar um pouco sobre esse momento do Fernando Henrique Cardoso, e aí justamente a gente aborda melhor
sobre como que isso realmente foi uma grande mudança. Mas então, o Brasil ele começa o neoliberalismo nos anos 90, sendo intensificado em 94 com Fernando Henrique Cardoso, e até hoje nós temos o neoliberalismo. Ele, na verdade, vamos dizer que ele ficou um pouco estagnado, as ideias neoliberais, e a partir de 2016, né, quando o Temer ele assume o poder, ele começa a aumentar muito mais as políticas neoliberais por conta das ideias de reforma trabalhista, reforma previdenciária e entre outras estratégias também, conforme nós veremos. E aí, só para relembrar que no último vídeo eu acabei abordando essa questão com vocês, que justamente fala sobre a nova ordem econômica mundial. E aí, na parte B, nós justamente temos uma pergunta relativa ao neoliberalismo, a relação entre regime político democrático e o neoliberalismo no mundo. E aí nós ficamos, então, nesse vídeo para explicar qual é a relação. Só para lembrar qual era a crítica do José Saramago no texto, né, que já está grifado, é a crítica das organizações financeiras, como elas têm muito mais poderes do que propriamente um presidente. E o poder do cidadão ele é limitado a só trocar um governo ou outro. Mas, de certa forma, as políticas externas, né, justamente, elas têm um maior peso. E nós não temos como, por exemplo, votar em quem será o presidente do FMI, ou de quem será o presidente da OMC, por exemplo. Enfim, nós temos aqui uma grande discussão sobre esse ponto. Qualquer coisa vocês vejam um vídeo anterior para relembrar esse tópico. Vamos rever então qual é a relação entre o regime político, democrático e o neoliberalismo. Eu deixei resumido aqui justamente alguns trechos importantes para vocês pensarem quando forem responder. E aí no plantão a gente tira dúvidas, caso houver, sobre a questão, mas de forma geral a ideia era articular entre democracia e os modelos liberais, que muitos são esperados, né, capitalistas, em terem democracias. Só que a crítica do Saramago, justamente, é que o FMI e o Banco Mundial eles têm muito mais domínio sobre essas regras internacionais e justamente os governos nacionais só ficam a mando dessas organizações mundiais. E aí fica uma crítica, então, relacionada à democracia e ao neoliberalismo, que de fato, se a gente for pensar, é uma ilusão também, né? Isso no pensar de Saramago. E aqui a ideia é mostrar para vocês alguns grupos, isso aqui é só para ser bem rápido, mas sobre organizações, movimentos sociais que justamente criticam o neoliberalismo, que são várias coisas importantes para entender que essas ideias neoliberais elas são extremamente marcantes. No PDF de vocês, quando vocês clicarem aqui, vai abrir o texto, né, que justamente vai falar sobre uma carta de um dos líderes desse movimento, EZLN, Exército Zapatista de Liberação Nacional, que é um exército formado por campesinos mexicanos que vão se levantar contra o governo mexicano, que era muito corrupto, segundo EZLN. E essa carta é muito interessante, depois vocês leiam, que justamente ele vai falar sobre a crítica contra o neoliberalismo. E justamente um dos motivos da manifestação deles ocorrerem, a primeira manifestação de grande peso deles, vai ser no momento exato em que vai ter o funcionamento o NAFTA, que é aquele acordo de livre comércio com os Estados Unidos e Canadá, incluindo o México também. Segundo a visão da LN, esse acordo NAFTA, que é uma perspectiva de globalização, de exportação mundial, comércio mundial, incentivo a essa comercialização, como um fato negativo, pois isso vai prejudicar ainda mais os camponeses, os agricultores mexicanos, que eram pessoas extremamente pobres, né? E aí esse movimento ele tem como uma figura Marcos, né, que seria justamente, ninguém sabe exatamente qual seria a pessoa, mas supõe-se que seja um professor da região que acabou tomando, né, justamente a frente, e aí todo mundo é encapuzado para tentar dificultar a identificação do Marcos e justamente para evitar que seu líder seja preso, né? E aí todo mundo também tem um slogan, né, dizendo, né, somos todos Marcos, né, que aí querendo dizer que Marcos não é apenas um nome, né, qualquer, e não depende exatamente daquele professor que seria o líder deles, né?
embora ele é o líder, né, digamos assim, né, de atividades, mas não quer dizer que o movimento dependa do Marcos, vamos dizer. Se ele morrer, não terá prejuízo às ideias da Patistas, por exemplo. O SLN, então, é um dos primeiros movimentos que vai surgir contra o neoliberalismo e vai colocar como bandeira realmente ser contra as ideias neoliberais. Outro movimento muito importante, esse aqui que foi criado, né, ele foi criado na época da crise de 2008 nos Estados Unidos, que justamente mostra como dentro dos Estados Unidos há muita desigualdade social e econômica, e o movimento Occupy Wall Street, que justamente levava as pessoas a se concentrarem, né, justamente próximo ao Wall Street, né, que seria o local do centro financeiro americano, onde é feito as grandes negociações na Bolsa de Valores, foram feitas várias manifestações. Lembrando que a crise de 2008 ela foi muito forte para a população americana, que justamente então fez com que pessoas começassem a questionar, né, justamente o modelo econômico que vive. Na verdade, sempre existiu pessoas criticando, só que nessa crise as pessoas tomaram a frente. Esse cartaz, por exemplo, dizendo, querido 1%, nós dormimos por um tempo e acabamos de acordar. Sinceramente, os 99%. O que quer dizer isso? Esse 1% são os ricos, enquanto esse 99% é ralé, é os pobres. Né? Lembrando que a concentração social e econômica ela é sempre desproporcional. Existem poucas pessoas com muito dinheiro e muita gente com pouco dinheiro. E aí lembrando que um dos motivos do Occupy Wall Street, as críticas, eram muitas ideias neoliberais, que era justamente o corte de gastos sociais que tinha com a população pobre. Esses movimentos, nós chamamos eles de altermundialistas, pois eles são justamente movimentos em que querem uma alternativa a esse mundo que nós temos. Em outro vídeo, nós veremos o porquê o termo mundial, tá? Mas também eles podem ser chamados de movimentos alterglobalização. Geralmente, na mídia, em que pessoas não têm essa atenção, não têm essa preocupação, eles chamam esses movimentos que eu citei, as LN, o Occupy Wall Street, de anti-globalização ou anti-mundialistas. Só que a ideia de anti é um sentido que você é contra a globalização. E não é exatamente isso, conforme nós veremos em outro vídeo. Né? Então vocês assistam outro vídeo que é um assunto mais relacionado a desigualdades e eu vou explicar para vocês qual seria essa visão dos altermundialistas. E aqui, duas manifestações extremamente interessantes, né, que ocorreram aqui no G20 em 2018, na Argentina, e aqui no G20 em 2017, ocorreu na Alemanha. Olha só o que está escrito nesse cartaz do lado esquerdo. Não ao FMI. Basta Macri de mentira. Né? O Macri seria o presidente argentino. Então, ó, não queremos FMI. Lembrando que a Argentina pediu mais uma vez empréstimos ao FMI. O que quer dizer que eles terão mais corte de austeridade. E aí, lembrando que há um novo presidente que ele é bem contrário a essas políticas. Mas vamos ver como ele vai se comportar. Então, aqui uma manifestação que ocorreu durante o G20. A população aproveita esses momentos quando vem os presidentes, os empresários, e aí eles participam desses eventos e acabam, então, se organizando e protestando contra. Existem pessoas que viajam quilômetros e vão para a Argentina. Então, não é só argentino que está protestando. Bastante pessoas estão participando. E aqui em 2017, essa imagem aqui mostra, né, um cartaz bem simpático, né, para ser irônico, justamente mostrando G20, bem-vindo ao inferno. E aí nós temos os Black Blocs, né, que é um estilo de organização anarquista que quebra tudo. E aí eles, justamente nesses momentos, eles acabam, né, fazendo atos, né, de vandalismo, quebrando o carro, quebrando um monte de coisa, e aí acaba tendo a polícia para acabar justamente dispersando a população. E aí, vendo casos mais atuais ainda, nós temos os coletes amarelos. Os coletes amarelos que ocorrem aonde? Justamente na França. A ideia do colete amarelo é que seria um item de segurança para motoristas, né, de caminhão, motoristas de táxis, para quem trabalha em serviço com transporte de pessoas ou de mercadorias, eles têm que utilizar
esses coletes amarelos como item de segurança caso ocorra um acidente. E aí o uso desses coletes amarelos nas manifestações, que vai dar origem a esse movimento, justamente é uma forma de mostrar quem que está fazendo parte desse protesto, que na verdade ela começa com uma coisa pequena, uma questão sobre o aumento da gasolina, por exemplo, na França, mas depois as pessoas começam a protestar com um monte de coisa, inclusive contra as ideias neoliberais. Né? Embora tenha uma questão muito importante, é que não havia uma liderança específica desses coletes amarelos na França, que começou a ocorrer principalmente aí no 2017, 2018 mais ou menos, tendo vários protestos contra o aumento sucessivo da gasolina. E aí muitas pessoas começaram então a protestar também contra a redução dos gastos sociais por conta das crises econômicas e entre outras medidas do governo francês que buscavam até a questão trabalhista também, que eles estavam envolvendo muito, e eles acabaram então até o governo francês cedendo e não fazendo essas mudanças, né? Conforme já explicado, o governo do Michel Temer, que assume o governo depois do impeachment da Dilma em 2015, ele começa então a justamente fazer várias reformas econômicas e políticas no Brasil. E uma dessas reformas foi a reforma trabalhista, que vai ser aprovada em 2017, e a reforma da Previdência, que ela vai ser só aprovada recentemente, nesse ano, mas justamente ela vai ainda ser discutida no governo Temer. Então a gente coloca que o Temer ele recupera a efervescência das ideias neoliberais. E atualmente, nossos governos, o ministro da Economia Paulo Guedes, por exemplo, nós temos o retorno às ideias neoliberais. E aí justamente é isso que é importante esclarecer. E aí, interessante que em 2018, um dos protestos, ou marketing da escola de samba Paraíso do Iti, justamente colocou como nome do samba enredo Salvador da Pátria e colocou o Temer representado dessa forma como um vampiro, justamente cabelo e também com um monte de dinheiro e a faixa presidencial. E aqui justamente mostrando as características de vampiro dele. E aí tem um trecho da música que chama atenção. Vendeu-se o Brasil num palanque da praça e ao homem serviu ferro, lodo e mordaça. Vendeu-se o Brasil do sertão até o mangue, e homem serviu, verteu lágrimas de sangue. Esse trecho justamente mostra a crítica da escola de samba, da canção, justamente relacionado às práticas neoliberais que teve. E aí, se a gente for relembrar também, tem muito mais coisa atual acontecendo. No ano passado foi muito importante observar a atualidade dos protestos que ocorreram desde o começo do ano passado até o final, em que ela tornou-se muito mais intensa. Nós tivemos vários países tendo grandes manifestações, e aqui eu chamo a atenção para algumas, mas justamente o Chile, que deu origem a essa imagem chocante de várias pessoas protestando e aí tendo vários casos, eles tiveram como bandeira contra as ideias neoliberais. Isso também ocorreu justamente com o Equador, ocorreu com o Peru, ocorreu com a Bolívia também muitas vezes. Enfim, outros países também tiveram alguns protestos ligados a ideias neoliberais, não só na América do Sul, mas também no mundo inteiro. Do Chile, nós vamos ver um pouquinho mais como ocorreram essas manifestações. Eu separei 2 vídeos para vocês do que ocorreu no Chile. Aqui lembrando que a manifestação ela chamou muita atenção pela violência, não só dos protestantes, que na verdade elas foram proporcionadas também com a repressão policial, que na sua origem esse protesto ele tem a ver com o aumento da passagem do metrô. E justamente não aumenta o salário, porque o salário mínimo acaba sendo sempre congelado em relação à inflação, e justamente a população então fica com menor poder de compra. E aí isso levou então as pessoas a protestarem também por outros motivos. Então ele começa pelo metrô, pelo aumento do preço do metrô, mas também ela vai ser substancialmente por outros motivos, conforme nós estamos vendo. E aí eu peço que vocês vejam esse trecho do vídeo depois, para que dê tempo de vocês estudarem com mais calma.
Esse é outro vídeo que ele vai mostrar o que eles vão falar. Eu presto atenção para ver o que eles estão pedindo. Educação, saúde. Algunos dicen que a Asamblea Constituyente va a cambiar la Constitución, que todavía mantenemos la de Pinochet. Unos remedios? No. Queremos que cambie este sistema. Mesmo com o Chile saindo da ditadura militar, ele ainda mantém a Constituição do Pinochet, que justamente ele vai sair no final, mais ou menos no começo dos anos 80. Ou seja, repare que as pessoas estão pedindo sobre melhores condições sociais. E essas condições sociais, elas são diferentes das ideias neoliberais, né, que praticamente eles acabam então criticando também diretamente o neoliberalismo. Aquí hay una generación que está jubilando y que están viendo que sus pensiones son de hambre, la educación de mala calidad, los niños que no tienen futuro en este país. Y la gente perdió el miedo. Outra questão que muitos criticam também é a questão da democracia, né? Porque por mais que exista então eleições, lembrando que quem comanda o cenário mundial são as organizações mundiais. Pero se quemó el metro porque, bueno, se tiene que quemar todo nomás. Y efectivamente muchos podrán no estar de acuerdo con la forma, pero viejo, llevamos años marchando, llenando la Alameda, 100.000 personas en la Alameda, en todas las regiones a lo largo de todo Chile y no nos pesca nadie. Bom, enfim, nós temos outros exemplos também bem interessantes sobre esses momentos. O neoliberalismo tem vários exemplos, mas de forma geral nós podemos entender então que elas são políticas que elas vão reduzir o estado do bem-estar social, ou seja, vão reduzir aquelas condições de melhoria sociais da população e ficar mais à mercê então do mercado, né? E aí justamente uma frase chama a atenção do Abílio Diniz que ocorreu no final de março desse ano, que justamente frente àquela crise mundial que está por vir, por conta do coronavírus e das quarentenas, não no Brasil só, mas a nível mundial, que isso também vai prejudicar a nossa economia, uma vez que ela é dependente do mercado mundial, então a gente depende também desse cenário mundial. É a frase que ele coloca, então, uma contradição, porque ele é um empresário, ele defende o liberalismo, e ele fala, ó, Paulo Guedes é liberal, mas em momentos de crise somos todos keynesianos, né? Não dá a entender se ele é liberal ou não, mas o que ele coloca no artigo dele é que justamente nesse momento de crise ele quer sim socorro, ele quer ajuda, né? Ou seja, ele quer que as empresas tenham ajuda do Estado, o Estado acabar suprindo então essa necessidade de justamente essa crise emperrar justamente essas grandes empresas e também as pequenas. Porque de certa forma, se a gente for observar, não é errado, nesse sentido que eu quero dizer, mas só chamar atenção para vocês da frase, né, que ela é bem atual, ela foi relembrada por vários jornais ultimamente, então ela está repercutindo de forma geral, e talvez ela seja relembrada no vestibular, né, para trazer então o que é essa política liberal, que é menos Estado, enquanto o keynesianismo é mais Estado, né, e isso aqui é uma forma importante então de relembrar qual que é o fator determinante. Na próxima aula nós vamos abordar um pouco mais sobre a relação da globalização e as suas desigualdades.